Olá, mulheres! Hoje nós vamos dar continuidade às mulheres da Bíblia. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Zípora. Você deve estar aí se perguntando, né? Quem que é Zípora? Eu também, mulheres, não fazia a mínima ideia de quem que era Zípora, mas fui pesquisar um pouquinho para ver o que nós podemos tirar de sabedoria, né, dessa mulher. O que nós podemos aprender com Zípora? Essa passagem ela se encontra em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11, que nós vamos estar lendo agora. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um homem egípcio feriu um hebreu, um de seus irmãos, e olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que ninguém ali estava, matou o egípcio e se escondeu na areia. Então, mulheres, tudo começou nesse episódio na vida de Moisés, né? Quando ele foi acusado de assassinato. Moisés conheceu Zípora quando fugiu do Egito por causa da ira de Faraó. Ele havia matado um egípcio para defender um hebreu e pensou que ninguém havia visto. Mais tarde, quando tentou inutilmente ser juiz de dois hebreus que discutiam, e eles o acusaram de assassinato. Ao fugir do Egito, Moisés partiu para Midian e se estabeleceu e estava sentado junto a um poço quando as filhas de Jetro foram ali tirar água para dar ao rebanho de seu pai. E naquela ocasião, alguns pastores expulsaram aquelas mulheres, dentre elas estava Zípora. Então Moisés se levantou e as defendeu, e deu água ao rebanho de Jetro. Quando Zípora e suas irmãs chegaram em casa, elas contaram ao seu pai sobre o que Moisés havia feito em favor delas. Então aquele homem mandou que trouxesse Moisés, e este consentiu em morar em sua casa. E foi assim que Jetro lhe deu Zípora como esposa. Quando Moisés retornou ao Egito, conforme a ordem do Senhor, Zípora e seus filhos o acompanharam. Zípora, de certa forma, se opôs à circuncisão do filho do casal, porém ela própria procurou resolver essa questão quando percebeu que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés por causa daquela omissão. Olhe um aprendizado para nós. Própria Zípora abriu uma brecha na família dela, mas ela mesma fechou a brecha, ela mesma tomou a atitude. E às vezes é isso que nós precisamos tomar, né, mulheres? Atitude. Se a gente, por um erro, abrir uma brecha, te vira, mulher, feche ela rapidinho. Em algum momento depois desse episódio, Moisés enviou sua família de volta para o seu sogro em Midian. É possível que isso tenha acontecido em decorrência do período que Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. Moisés tenha procurado proteger Zípora e seus filhos. Depois, quando Israel saiu do Egito e chegou ao deserto do Sinai, Jetro levou Zípora e os filhos até Moisés. Que história, né, mulheres? O que foi Zípora na vida de Moisés? Olha o chamado que ele teve de Deus nessa história. Ele foi criado como um príncipe egípcio. Como ele poderia salvar os israelitas do deserto se não fosse essa mulher, Zípora? Ele foi criado como um príncipe egito, né? A partir do momento que ele encontrou Zípora, ele aprendeu muita coisa com Zípora. Ele começou a cuidar de rebanho. Ela ensinou ele, com certeza, né? De ser humilde. Não é fácil pastorear umas ovelhas, né? Então ele teve todo esse aprendizado, toda essa humildade. Ele só tinha o sangue hebreu,
mas a Zípora ensinou ele teve que viver no deserto, muita escassez, né? Muito calor, né? A ensinar a tratar, imagine o tratamento das ovelhas, tudo, né? A simplicidade, para daí Deus, através da sarça ardente, falou com ele que ele ia tomar conta, ele ia tirar o povo do deserto, era com ele. E ele foi e conseguiu, saiu vitorioso, né? Então, com certeza, eu creio que Zípora foi bênção na vida de Moisés. Ensinou ele a ser humilde, por mais que ela não tinha nenhuma faculdade, não tinha nenhum poder aquisitivo naquela época, mas ela era humilde, ela trabalhava, ela botava a mão na massa, ela que cuidava do rebanho de seu pai, né? Uma mulher maravilhosa que teve muita sabedoria. Hoje você pode estar pensando, né? Ah, mas eu, né, sou assim, não tenho estudo, não, né, sou quietinha aqui no meu canto, mas mulher, você é muito abençoada, você que cuida do teu lar, se coloque na presença de Deus sempre. Nunca se faça de coitadinha que tu não tem estudo, porque às vezes o que tu aprende dentro da tua casa, o que tu traz para dentro da tua casa, não é nenhuma faculdade tu vai aprender. Tá entendendo? Busque o Senhor, né? A sabedoria de Deus, né? Sempre tenha nos mandamentos de Deus uma mulher abençoada em oração, sempre jejue, sempre busque a palavra de Deus, que com certeza a gente sempre vai sair vitoriosa. E nunca esqueça, se por um detalhe da tua vida tu abriu uma brecha, faz favor, né, mulher? Feche ela, jejue, faça oração, faça propósito com Deus. Você não sabe quanto é poderoso a vida de uma mulher, uma vida de dona de casa, uma mulher sábia. Nós somos mulheres sábias que nós vamos edificar o nosso lar. Nós vamos ir muito além do que todo mundo pensa, mulheres. Nós não somos fracas, nós somos fortes. Por mais que a sociedade hoje em dia queira colocar muita pressão nas mulheres, nós somos mais que vencedoras. Nós vamos vencer, porque Deus é maior. Não há nada, nada na vida comparado ao amor dele conosco, nós mães, mulheres, muitas vós, né? Deus no comando sempre. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.